Olá, queridos irmãos da Fonte Church em Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária, para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário, 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um culto online. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração poderosamente nessa noite. E eu quero, no nome de Jesus, convidá-lo a se abrir completamente para aquilo que Deus quer ministrar, operar, fazer na sua vida nessa noite tão especial que nós estamos na presença de Deus. Que coisa gloriosa, que oportunidade que nós temos em nossas casas, em nossos lares, poder desfrutar da presença de Deus, poder receber a palavra do Senhor, ser edificado, ser transformado pela sua glória, pelo seu poder. Isso é um grande privilégio que todos nós temos. Então você é muito bem-vindo, fique à vontade, que você possa de fato receber tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Eu quero, nesses primeiros minutos, pedir que você possa interagir conosco em meio a essa programação, em meio a essa transmissão. Talvez você esteja utilizando o Facebook, talvez você esteja utilizando o YouTube. Você pode interagir através do bate-papo, através do comentário. Você pode dar o seu curtir, você pode dar a sua expressão de glória a Deus, aleluia. Você também pode compartilhar esse link. Isso é muito bom,
porque você, dessa maneira, consegue fazer com que essa mensagem ela vá mais além e ela alcance outras pessoas que só serão alcançadas por causa do seu compartilhamento, na medida que você pega esse link e compartilha com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você quer bem e que você sabe que precisam ouvir algo da parte de Deus nesse exato momento. Então faça isso no começo dessa ministração e que nós possamos ser poderosamente abençoados pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero repartir uma palavra para nós começarmos essa programação, e ela se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Abra comigo, por gentileza, Romanos capítulo de número 8, nós vamos ler o verso de número 14 em diante. Romanos capítulo 8, verso 14, nos diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Uau, que palavra preciosa, que revelação gloriosa, que fala a respeito da nossa identidade no Senhor. A identidade de todos aqueles que confessaram a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Aqueles que creram com seu coração e com a sua boca confessaram Jesus. Que coisa gloriosa. Essa palavra começa dizendo a respeito de ser guiado. Eu sei que inúmeras foram as vezes que você precisou ser guiado num caminho. Talvez você se deslocou da sua cidade para uma outra cidade, ou até mesmo na sua própria cidade foi-lhe indicado, você precisou sair da sua casa rumo a algum lugar que você nunca foi, você não sabe exatamente aquela rua, você não sabe exatamente como chegar lá. E entre pedir a informação para tantas pessoas, você utilizou dos recursos que nós temos nessa geração, nesse tempo. Então talvez você acessou o Google Maps, talvez você acessou o Waze, talvez você utilizou alguma outra ferramenta de GPS, para que você pudesse sair de um ponto e chegar no outro, para que você pudesse não errar o caminho, para que você pudesse não errar o alvo. Então você foi guiado por aquele aplicativo, por aquele programa, e cada vez que de algum modo você saiu da rota, aquele programa garantia para você, aquele aplicativo informava para você que ele precisava recalcular a rota, para que a partir daquele ponto de queda, aquele ponto de saída de rota, você pudesse rapidamente ser direcionado para o caminho original, para o caminho certo, para o caminho seguro, que faria com que você pudesse chegar ao objetivo, ao lugar aonde você estava destinado a chegar. Por que eu estou falando isso? Porque esse versículo de número 14, ele está dizendo que todo crente em Cristo Jesus, todo aquele que confia no Senhor, ele tem como que um GPS. E esse GPS não depende de um celular poderoso, não depende de um dispositivo maravilhoso e caro. Na verdade, depende de uma entrega. A entrega da sua vida ao Senhor Jesus. E na medida que você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de você. E ele se torna o seu guia. A palavra diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Olha que coisa gloriosa. Mais importante do que você saber chegar na casa de alguém, ou você saber chegar numa cidade que você deseja, o mais importante é você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e acertá-la. E olha que coisa gloriosa, Deus não nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Deus não nos deixou vulneráveis a nós mesmos, inclinados a fazer aquilo que a gente acha melhor. Mas Ele garantiu que a sua presença estivesse em nós, para que nós sempre acertássemos o caminho que Ele quer para a nossa vida. Isso não é glorioso? Isso não é algo maravilhoso, tremendo, especial demais? Saber que você tem dentro da sua vida uma pessoa que se chama Espírito Santo de Deus, que lhe garante a segurança de andar no caminho do Senhor e acertar o alvo. Sabe por que eu falo isso? Porque uma das explicações da palavra pecado, além de ser transgressão da lei, uma outra explicação da palavra pecado é justamente isso, é errar o alvo, errar o destino, errar o lugar seguro onde nós deveríamos chegar. Pecado na Bíblia acontece justamente cada vez que nós saímos do caminho de Deus para a nossa história.
E a verdade é que em função da carne, em função do pecado, em função da queda de Adão e Eva e a consequência que isso teve para toda a raça humana, inclusive para a minha vida, bem como para a sua vida, a verdade é que nós temos um alto potencial e nós temos uma inclinação para sempre desviar do caminho. Nós sempre temos uma possibilidade gigante, enorme, de sair do caminho programado, o caminho esperado e o destino que nós desejamos. Nós temos uma habilidade enorme de autodestruição, de errar aquilo que era para ter acertado. Isso é por causa dessa falha. Essa falha que o apóstolo Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E ele pergunta, quem que pode me livrar dessa realidade? E ele mesmo responde, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E por que graças a Deus por Jesus Cristo? Porque na medida que você entrega e você confessa Jesus, você tem a garantia da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. E ele é como um guia que te conduz num caminho de vitória, que faz você acertar sempre. Sempre. Talvez você pergunte, mas eu erro tantas vezes, eu falho tantas vezes. Pois é justamente por causa dessa batalha que existe entre ser controlado por esse GPS divino ou ser controlado por aquilo que a gente acha que deve fazer. E é por isso que essa palavra, ela avança na direção para que nós possamos entender que não é apenas um GPS que nós temos aqui dentro e que nos faz saber o caminho, mas isso na verdade está em função da nossa identidade diante do Senhor. Ele diz o seguinte, pois todos os que são guiados por esse GPS divino chamado Espírito Santo, ele diz, são filhos de Deus. Ele não apenas diz que vão acertar o caminho, ele não apenas diz que essas pessoas vão se dar bem, vão ser bem-sucedidas, vitoriosas, felizes. Não, ele não fala só no resultado, ele fala na realidade, na identidade dessas pessoas. E ele diz, o apóstolo Paulo diz, são filhos. São filhos. Uau! E aí a coisa fica muito mais forte, fica muito mais elevada, porque agora nós começamos a perceber que nós não temos apenas uma pessoa da Trindade operando em nossa vida. Nós entregamos nossa vida para Jesus e ali a palavra nos assegura que nós passamos então a ter essa presença do Espírito Santo. Coisa gloriosa. Mas olha o sentido ainda mais elevado que essa palavra tem. Ele diz que essa presença do Espírito de Deus em nós é a garantia de que nós somos filhos. Filhos de quem? Filhos de um Pai amoroso que nos adotou. E aí ele começa a falar algumas coisas poderosas, dizendo que essa realidade do pecado em nossa vida, justamente porque nós somos inclinados para o pecado, inclinados para o mal, inclinados para o erro, isso desgasta a nossa vida. E vai gerando com o passar dos dias uma escravidão. Ele diz ali, porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Qual que é a palavra aqui? Atemorizados, ou seja, envolvido em medo. Uma das realidades do pecado foi justamente essa, trazer medo ao coração do homem. O medo não existia antes da queda. O medo passou a existir justamente depois da queda. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma das realidades que começou a dominar seu coração foi justamente essa, medo. Medo. O medo. Esse medo que não é apenas uma realidade de um sentimento, uma impressão, mas é uma identidade que trabalha em nossa vida e que arranca tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque há uma oposição entre esse medo e uma realidade de dependência de Deus e viver por fé. A Bíblia fala, o justo vive por fé, mas a carne, ela é controlada por esse medo, dominada a viver em função dessa escravidão de viver uma vida atemorizada. Eu falo isso porque nós vivemos desafios na nossa vida. Talvez você esteja vivendo algumas coisas específicas, particulares nesses dias que enchem o seu coração de medo. De modo geral, a população mundial vive atemorizada, preocupada, ansiosa, estressada, em função de tudo que nós temos vivido. Já há meses a fio, não apenas na nossa cidade, no nosso país, mas de forma global isso tem acontecido.
Mas olha que a palavra poderosa que tem aqui para você nessa noite. Diz assim: porque nós não recebemos o espírito de escravidão para viver dominados outra vez por esse medo, mas nós recebemos um espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos: Abba, Pai. Essa palavra Abba vem do aramaico e significa paizinho. Não é apenas uma referência a pai, mas é uma referência carinhosa, de dependência extrema, de alguém que sabe o valor do pai e aprende a depender dele. Meu desejo, minha oração é que você possa, no nome de Jesus, todos os dias depender desse pai, na certeza de que você se tornou filho. Você não era, eu não era, mas por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos. Isso é maravilhoso, porque agora nós temos um Pai que nos guia através do seu Espírito Santo, para que nós possamos sempre viver de acordo com a vontade dEle. Que Deus te abençoe nessa noite poderosamente, que essa palavra possa fazer muito sentido para você, e que você possa deixar de lado uma vida escravizada pelo medo, para poder viver uma vida na dependência da direção do Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, desde o dia que você se entregou a Cristo. E se você, até hoje, não fez isso, essa é a noite para que você possa fazer isso no nome de Jesus. Talvez você possa fazer justamente agora, apenas uma oração, clamando para que Jesus se torne o seu Senhor e seu Salvador. E na medida que você faz isso, você tem a garantia bíblica de que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, passa a ser o seu guia para você viver uma vida vitoriosa, viver uma vida em santidade, viver uma vida segundo o padrão e a vontade de Deus para a sua história. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos ficar agora com um tempo de louvor e adoração. Que Deus abençoe você. Vem sobre nós, é uma chuva. Faça as águas subir nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. E tuas águas agitar. Vem sobre nós, vem sobre nós, é uma chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. E tuas águas agitar. Pois eu quero de tuas águas. Eu quero
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse tempo tão precioso de louvor e adoração que nós acabamos de desfrutar na presença do Senhor. Como é bom saber que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, Ele se move com graça, com poder, faz coisas tão poderosas, tão lindas na nossa vida enquanto nós o adoramos em espírito e em verdade. Que você possa ser cada dia mais e mais abençoado por esse tempo de louvor pessoal a esse Deus que tão atentamente ouve as declarações que não apenas saem da sua boca, mas que saem de um coração rendido e apaixonado pelo Senhor. Glória a Deus pela oportunidade que temos de, como igreja, louvar ao Senhor juntos nesse tempo de culto online. Aleluia! Eu quero trazer alguns avisos desse momento para você em relação às nossas programações. Você que já nos acompanha sabe a respeito das nossas programações, mas talvez tenha alguém que está conosco aí pela primeira vez ou apenas algumas vezes ouviu a nossa ministração aqui no culto online. Então nós queremos passar essas informações em relação às nossas transmissões. Nesse tempo de pandemia, nós temos adotado a opção de fazer todas as nossas programações online. Então, todas as nossas programações, todas as nossas reuniões, nesse momento, têm sido feitas apenas através dessa transmissão online. Na terça-feira, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos um tempo poderosíssimo, que nós chamamos de Tadel, que é o nosso treinamento avançado de líderes, é um Tadel online. Nós sempre buscamos trazer palavras importantes para a sua vida, que façam sentido para você, que possam te ajudar a viver o propósito de Deus em cada área da sua existência, a fim de que você possa viver a liderança do Senhor sobre a sua vida e que você possa liderar primeiramente a você mesmo e, por que não, liderar pessoas que Deus colocar para que você possa cuidar, para que você possa ajudá-las a viver a vontade de Deus. E isso tem sido tremendo. Nós temos vivido um tempo de uma série de mensagens nesse mês de junho a respeito de relacionamentos, e nessa terça-feira nós temos mais uma mensagem que com certeza vai ser algo poderoso da parte de Deus para você. Então, se você quer aprender mais, saber mais a respeito de relacionamento conjugal, relacionamento marido e mulher, marido e esposa, noivos, namorados, eu quero indicar a você essa programação para que você possa receber mais do Senhor toda terça-feira às 20 horas no nosso Tadel online. Às quartas-feiras, bem como também outros dias da semana, como quinta, sexta, sábado e domingo, em diferentes horários, nós temos as nossas células online. Nós temos nos utilizado de alguns aplicativos de transmissão, estilo videoconferência, e tem sido uma grande bênção. Eu quero convidá-lo a participar, se envolver e receber algo da parte de Deus através de uma célula online. Nós temos muitas células em nossa igreja e se espalham na cidade de Indaiatuba, mas através dessa transmissão online que nós fazemos, nós conseguimos romper barreiras e limites. Então nós temos tido o privilégio e uma grande oportunidade de alcançar pessoas de diferentes lugares, não apenas do Brasil, mas também do mundo. Isso é maravilhoso. Então nós temos nesses dias de pandemia, em função dessa escolha que nós fazemos de fazer transmissões online, temos tido essa graça de poder ter em nossas células online pessoas muito longe, de lugares muito distantes, e que têm sido poderosamente abençoadas por Deus nesses dias de célula online. Eu quero convidá-lo então a fazer parte de uma de nossas células. Se você tem interesse em saber mais informações a respeito disso, coloque aí o seu comentário, nós entraremos em contato com você e passaremos mais informações para que você possa fazer parte desse mover e dessa realidade do poder de Deus tocando vidas nas suas casas, nas suas famílias, para a glória do Senhor. E também eu quero convidá-lo a fazer parte das nossas lives de sábado à noite. Todos os sábados, às 21 horas, às 9 da noite, nós temos uma live sempre muito especial, com algum convidado que tem algo a repartir, a compartilhar e edificar a vida de todos aqueles que estão ali como audiência, recebendo aquela ministração. Nós tivemos ontem uma ministração poderosíssima com o Everton Rodrigues, lá de Recife. Ele ministrou algo poderosíssimo. Eu quero indicar a você ir no meu perfil pessoal do Instagram,
e lá no Instagram, que no meu caso específico é @pr.wesleymenezes, Wesley com U e com I no final, você tem então a possibilidade de ser abençoado. Aquilo que ele ministrou ontem foi algo muito especial. Ele falou a respeito de uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ele falou de uma vida de dependência de Deus, ele falou a respeito de viver em santidade, nos deu dicas em relação a como viver uma vida segundo a vontade do Senhor, baseadas no amor, falou a respeito de dons espirituais, falou a respeito de fruto do Espírito, ou seja, em uma hora, nós conseguimos, pela graça de Deus, ouvir muito daquilo que Deus queria falar ao nosso coração nesse sábado que passou, agora sábado às 21 horas, do dia de ontem. Mas eu também quero convidá-lo para o próximo. Todo sábado às 21 horas nós temos esse tempo de uma live no Instagram para você ser edificado aí na sua casa com uma palavra da parte de Deus para você. E todos os domingos, assim como hoje, todos os domingos nós temos o nosso culto online, começando às 19 horas, um tempo especial diante do Senhor, que certamente Deus fala poderosamente no seu coração. Glória a Deus, faça parte de nossas reuniões online, com certeza você vai ser muito edificado. Priorize a sua igreja local, priorize aquilo que Deus está fazendo e falando em nosso meio. Você que faz parte dessa igreja, você que faz parte dessa cobertura espiritual, você que está ligado a esse ministério chamado Fonte Church Indaiatuba, você precisa, no nome de Jesus, precisa priorizar as nossas transmissões. Talvez por alguma situação você não consiga ver no momento que ela é transmitida, naquele momento ao vivo, online, naquele exato momento da reunião, mas eu peço que você possa se programar para sempre ver e desfrutar e receber tudo aquilo que Deus tem liberado através de nossas vidas como corpo de Cristo, como igreja local, como Fonte Church Indaiatuba. Que Deus continue abençoando a sua vida mais e mais, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nesse momento, e ela vai falar a respeito da contribuição financeira, vai falar a respeito da questão do dinheiro em relação à nossa vida diante do Senhor. Eu quero convidá-lo então a que nós possamos meditar numa palavra, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 16. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu então Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então aquele jovem: Tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Então Jesus se voltou para aquele jovem e disse: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Uau! Perceba como essa passagem ela termina. Ali menciona assim: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Perceba esse final, ele era dono de muitas propriedades, mas eu queria dizer para você que, obviamente, aqui o autor, ele coloca esse jogo de palavras para que a gente possa entender que esse homem era um homem riquíssimo, era um homem que tinha muitos bens, muitas propriedades. Mas a verdade era que esse homem, o problema dele não era ter muitos bens e ter muitas propriedades, mas sim que as propriedades e os muitos bens o tinham. Não era ele apenas o dono do dinheiro, mas o dinheiro era dono do coração dele. O problema aqui, em relação a esse jovem, sobre esse confronto de Jesus, é justamente porque Jesus conhecia o coração desse homem. E sabia que, na verdade, apesar de ter uma religiosidade aparente, visível, e fazia com que ele pudesse até se orgulhar daquilo que ele vivenciava, e Jesus reconhecia que de fato ele era um homem, em função do temor que ele tinha a Deus, ele buscava praticar tudo aquilo que ele sabia, reconhecia em relação à lei. Jesus pega ele justamente por esse caminho. É interessante porque Jesus, na verdade, poderia ter falado outras coisas quando ele pergunta a respeito da vida eterna.
Quando a gente lê a respeito dessa conversa, desse confronto de Jesus em relação à vida eterna com alguém, sempre Jesus basicamente fala que essa pessoa precisa aceitá-lo, que precisa reconhecê-lo, que precisa se arrepender dos seus pecados e por aí vai. Mas aqui Jesus, ele está falando com um homem, um judeu. Ele está falando com um judeu seguidor do judaísmo. Ele está falando com alguém que tem um orgulho de fazer o que faz. Alguém que há anos se esforça para poder praticar aquilo que a lei diz. E aqui Jesus, até mesmo saindo um pouco da sua própria teologia, responde para esse homem o seguinte: quando ele pergunta o que importa que eu faça, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, Jesus basicamente fala: cumpra a lei. E, obviamente, quando Jesus fala cumprir a lei para alguém, a verdade é que se nós formos verdadeiros, se nós formos de fato alguém verdadeiro diante dessa pergunta, a resposta é: eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo cumpri-la toda. Por que não? Porque na verdade a lei, ela vem para mostrar a minha incapacidade. A lei, ela vem justamente para mostrar o quanto que ela é elevada demais diante daquilo que eu posso de fato obedecê-la. E Jesus, em outras passagens, ele fala sobre isso muito bem. Inclusive, quando ele cita para esse jovem o que ele deve falar, ele diz assim: olha, não matarás, não adulterarás. Em outra passagem, quando Jesus interpreta o que é não adulterarás, ele fala algo muito mais profundo. Ele diz, por exemplo, que adulterar não é só o fato de ir para a cama com a mulher de outro. Mas ele diz que quando a gente olha para uma mulher, como um homem no caso, olha para uma mulher com um olhar impuro, a gente já dormiu com essa mulher, a gente já se relacionou com ela. Ou seja, ele coloca a traição e a infidelidade conjugal e o adultério numa condição não apenas externa, mas interna, para poder assegurar para todos que o padrão de Deus é muito mais elevado que simplesmente uma prática externa. Ele tem a ver com coisas aqui de dentro do nosso coração. Jesus, ele fala ali para esse homem, né, não matarás. E em outra passagem, quando ele explica melhor sobre isso, ele fala: olha, cada vez que você olhar para alguém e você matá-lo no seu coração, chamando de tolo, idiota, você desprezar alguém, você rebaixar alguém no seu coração, ele diz que basicamente você matou essa pessoa. Então, ele declara em outras palavras que homicídio, assassinato, não matarás, esse padrão do decálogo, esse padrão dos 10 mandamentos, ele não está em função apenas de você pegar numa arma e dar um tiro em alguém, ou pegar numa arma branca, numa faca e cortar alguém e saber que essa pessoa ao final morreu. Mas ele diz que cada vez que no nosso coração nós decidimos matar alguém, nós somos assassinos e nós infringimos a lei, nós nos tornamos um pecador diante dessa realidade da lei. E por que eu estou explicando isso? Porque alguém poderia pegar essa palavra bíblica e interpretar que Jesus está dizendo que basicamente, se eu fizer algumas coisas em relação aos 10 mandamentos, por exemplo, eu tenho garantia de salvação. Não, o que Jesus queria era mostrar para ele, como num espelho, o seu próprio pecado. Mas não deu muito certo, porque o orgulho dele era tão grande, que quando Jesus fala a respeito de amar ao próximo, quando fala a respeito de honrar o pai e mãe, quando fala a respeito do padrão moral, ele chega à seguinte constatação: o jovem rico olha para Jesus e fala assim: tranquilo, eu estou muito bem em relação a tudo isso, porque tudo que você está me falando, eu faço e faço há muito tempo. E Jesus então pega justamente essa frase, de que ele faz e faz tão bem, e agora ele aperfeiçoa o entendimento. Ele traz uma revelação ainda maior, justamente nesse ponto. Lembrando, eu acabei de ler para todos nós aqui, que ele diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pega só esse padrão: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz para Jesus o seguinte: olha, tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Aí Jesus dá um detalhe. Sabe, a impressão que dá aqui é como se esse homem, ele está ali como um balão que vai sendo inflado, ele vai ali, ó, e esse jovem rico, ele vai se enchendo de autojustificação, ele vai se enchendo de um orgulho e de uma impressão de que ele está muito bem. Aí Jesus pega, e parece que Jesus sempre ele acha, nesses momentos, eu acho que Jesus, na verdade, sempre tem uma agulha em algum lugar escondido das suas vestes. E essa agulha, ela é só usada em momentos especiais que são necessários confrontar o caráter e o orgulho de um indivíduo. Então esse homem está ali, gigante, inflado, cheio de si mesmo. Jesus faz um comentário apenas.
E esse comentário simboliza aqui na minha alusão a como uma agulha. E ele pega na base. Sabe quando você pega na base da bexiga ou do balão? Você não faz em cima para fazer aquela explosão que faz um estrondo, mas você faz aqui na base. De modo que todo aquele ar de pompa, de soberba, ele vai se esvaindo devagar. Bem na base, Jesus só faz assim, ó. E aí começa. Ele murcha diante do Senhor Jesus. E o que Jesus fez? Jesus falou apenas uma coisa. Está muito bem, Jesus fala para ele. Perfeito. Agora, se você quer ser de fato perfeito mesmo, então pratica isso que você acaba de falar que você faz tão bem. E aí Jesus dá uma dica preciosa para ele. Fala assim, ó, faz o seguinte, vai, vende os teus bens. E agora entrega ele aos pobres. Entrega esse valor aos pobres. E você vai ter então uma recompensa, um galardão diante do Senhor. E aí então você se torna um seguidor da minha vida. E Jesus fala, eu sou o Messias, eu sou o Mashiach, o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o desejado das nações, eu sou o esperado, eu sou o Senhor da história. Se você quer de fato se estabelecer como um discípulo, um seguidor, se você quer de fato ser um homem de Deus, então me siga. Mas para que você possa me seguir, em outras palavras, Jesus fala o seguinte para ele, você vai ter que quebrar um ídolo no seu coração. E o ídolo do seu coração, além da soberba em si, ela é sustentada por uma realidade que se chama dinheiro. Você percebe, você lê a Bíblia, e talvez alguém mal intencionado possa pegar essa parte e dizer assim, ó, tá vendo? Tem que dar tudo, pegar tudo que tem, dar, e tem que fazer assistência social, e tem que sair distribuindo aos pobres, e é isso que Jesus quer. É isso que Deus quer, é isso que Jesus falou. Não, é isso que Jesus queria para a vida desse homem. É isso que Jesus queria para a vida desse jovem. Por quê? Porque esse jovem, assim como muitas pessoas, são dominados pelos seus bens, pelas suas propriedades, pelas suas posses e pelo dinheiro. E quando isso acontece, Jesus é muito claro, você não pode continuar servindo a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Então qual é o modo de Jesus quebrar isso? É confrontando isso. E como que ele confronta isso na vida de alguém? Chamando você a entregar. Chamando essa pessoa ao ato de generosidade, de contribuição voluntária, de você mudar a sua vontade, de apenas acumular e passar agora a agir diante de uma vontade de entregar. De você mudar o perfil de apenas estocar, até por medo, por insegurança, por acreditar que talvez amanhã as coisas dêem tudo errado e você não vai ter o dinheiro, e passar a viver uma vida cujo foco principal é depender de Deus, um Deus que garante a provisão todos os dias. É interessante nós pegarmos essa passagem, porque você lembra que no Antigo Testamento teve um episódio específico que o povo de Israel, se deslocando rumo à Terra da Promessa, passou a desfrutar de um pão que caía do céu. Esse pão que caía do céu, o maná, era diário. E diante dessa bênção de Deus existia uma palavra da parte do Senhor. Eles deveriam comer aquele maná. E eles não deveriam estocar. Olha que coisa impressionante. Alguém desde lá, o ser humano não é ser humano desde o começo. Alguém deve ter pensado, puxa, a vida está tão maravilhosa, está caindo do céu, vamos estocar. Vamos colocar isso em algum armário, algum reservatório, vamos estocar isso. Afinal de contas, talvez amanhã não tenha. E Deus tinha proibido eles dizendo, não faça isso, vocês devem desfrutar dessa dependência diária de um Deus que dá todo dia. Sabe o que isso significa? Significa que o que Deus tem para você é algo diário, que vai abençoar poderosamente sua vida. Mas para isso nós precisamos entrar nesse nível de ser um contribuidor da obra de Deus. Eu convido você a contribuir. Eu farei tudo isso em função do dízimo, oferta missionária, oferta de quilo do amor. Nesse exato momento está aparecendo aí na sua tela as informações da nossa conta bancária. Você pode fazer a sua transferência bancária e abençoar a vida de muitas e muitas pessoas que serão alvo dessa generosidade. Que Deus te abençoe nessa hora em nome de Jesus.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos nessa noite meditar na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero convidá-lo agora a você colocar a sua atenção plena, total, naquilo que Deus quer falar. Abra o seu coração para que Deus possa abençoar a sua vida através da sua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos dar prosseguimento a essa série de mensagens que nós começamos desde o primeiro domingo de 2020, a respeito desse que é o ano do mais para a nossa vida. Como Fonte Church Indaiatuba, esse ano de 2020 tem sido o ano do mais. E nosso grande objetivo, nosso grande desejo é aprender através das Escrituras Sagradas a respeito desse mais de Deus para a nossa vida. E nós queremos nessa noite meditar a respeito do tema mais feliz, mais feliz. E para falar sobre isso, nós queremos ler o capítulo 1 do livro de Salmos. Então é o Salmo 1, que vai falar a respeito desse, como nós podemos ser felizes diante do Senhor. Amém? Salmo capítulo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uau, que palavra poderosa! Esse salmo, o primeiro de todos os salmos, ele acaba sendo, na verdade, como um prólogo, como um início de uma caminhada, de um livro, que tem 150 capítulos, e cujo capítulo primeiro acaba se tornando uma síntese de todo o livro. Por que eu falo isso? Porque esse primeiro capítulo, ele nos mostra basicamente uma realidade, que nós precisamos escolher qual dentre duas possibilidades nós vamos de fato viver. Aqui nós vemos claramente, essa passagem nós vemos claramente, Deus colocando para nós a possibilidade de nós vivermos da maneira que Ele deseja, ou então viver da maneira como nós queremos. Por todo o livro de Salmos nós vamos ver essa realidade de escolha entre a maldição e a bênção, entre viver segundo a carne e viver segundo o padrão de Deus. E essas duas possibilidades nos colocam na responsabilidade de entender a consequência de cada uma delas e de saber escolher, de saber se posicionar, justamente para que nós possamos ter o resultado esperado. Esse capítulo 1, o tema principal dele começa pela essa expressão, começa dizendo ali no versículo 1, né? Bem-aventurado. Uma tradução para bem-aventurado é justamente feliz. Feliz. Fica mais fácil a gente entender essa palavra, né? Porque se nós falarmos bem-aventurado, essa linguagem por vezes não é tão conhecida, não é tão praticada, então eu traduzo de um modo mais fácil, mais simples. O que Deus está nos falando aqui é a respeito da verdadeira, da real felicidade. E ele fala que para ser feliz, algumas coisas nós precisamos fazer. Agora, se nós não fizermos isso, nós com certeza teremos uma consequência contrária, diferente e ruim. Então, para que nós possamos de fato viver uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, ele começa falando o que nós não devemos fazer. Interessante isso, né? E ele coloca basicamente 3 realidades. E se você prestar atenção, ele fala a respeito de não andar, ele fala a respeito de não se deter e não se assentar. Deixa eu explicar melhor. Uma ele fala a respeito do caminho, e ele fala que nós devemos ter uma postura de não andar. E já vou explicar a respeito do que ele está dizendo de forma mais clara. Primeiro ele fala não andar. Depois ele fala não se deter. Deter é ficar de pé.
é ter uma postura de ficar ali parado, diante de uma cena, diante de uma circunstância. E a terceira, dentre essas três colocações que o salmista dá, ele termina dizendo não se assentar. Perceba o movimento dessa história. No primeiro momento ele fala a respeito de não caminhar, de não andar. Depois ele fala a respeito de não ficar de pé do lado. E por último ele termina a sua explicação dizendo não se assente. Não pegue um banco, uma cadeira e se assente. E a pergunta é, não ande, não se detenha e não se assente com o quê? E ele coloca a respeito de uma realidade completamente oposta para aquele que quer de fato ser feliz, segundo o padrão de Deus, segundo a vontade de Deus. E aí ele cita alguns personagens ali. Na primeira parte, quando ele fala a respeito de não andar, ele vai citar os ímpios. Os ímpios são aqueles que vivem na impiedade. Impiedade é perversidade. Perversidade é alguém dominado e controlado pelo pecado. É alguém que vive uma vida contrária aos valores de Deus, aos princípios de Deus. Isso é o ímpio. Para ser mais claro ainda, é alguém que ainda não nasceu de novo. É alguém que não tem o Espírito Santo controlando a sua vida. É alguém que não tem a presença do Espírito Santo. É alguém que está destinado à condenação. É alguém que não é de Deus. Esses são os ímpios aqui, mencionado pelo salmista. Depois ele fala, quando ele menciona a respeito de não se deter, de não ficar de pé ao lado, ele fala em relação aos pecadores. E aqui os pecadores é mais do que aquele que comete o pecado, mas aqui o pecador é no sentido daquele que é dominado pelo pecado. É aquele que é controlado pelo pecado, porque afinal de contas todos nós somos pecadores. Se a perspectiva fosse essa palavra estava dizendo porque a gente não pode ter relacionamento com ninguém. Afinal de contas, todos, inclusive nós mesmos, também somos pecadores. Mas não é isso que o salmista está querendo dizer. O que ele está, na verdade, falando é pessoas que são controladas pelo pecado e que não fazem oposição alguma quanto a isso. Que estão seguras na sua condição de pecadores. Que vivem essa condição e não fazem absolutamente nada para mudar. E ele termina dizendo a respeito, quando ele fala de não se assentar, ele fala a respeito dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Perceba, ele começa falando do ímpio, depois ele fala a respeito do pecador, e agora ele vai para a explicação do escarnecedor. Escarnecedor é aquele que comete escárnio. O que é escárnio? É zombaria. Ele é um zombador. É alguém que diminui as pessoas à sua volta. É alguém que discrimina, que rebaixa, que anula, que fere. Alguém que é felino com a sua boca. Alguém que usa a sua boca para o mal. Alguém que usa a sua boca para condenar os outros, para machucar, para ferir, para rebaixar, para humilhar. O zombador aqui, o escarnecedor, é alguém que se deleita na prática de vulgarizar o outro, de banalizar o outro, de diminuir, de desvalorizar os outros. Olha só, o salmista explica aqui para nós então, que a felicidade começa por uma prática de você saber exatamente com quem você está. Interessante isso, não é mesmo? Ele está dizendo basicamente, olha, a felicidade é um produto final, cujo caminho passa pelas escolhas que nós fazemos, de com quem nós nos relacionamos. E é interessante que ele começa num princípio um pouco mais amplo do que simplesmente passar perto. Ele fala o seguinte, olha, bem-aventurado e feliz é o homem que não anda no conselho. Entenda, ele não está falando a respeito, é alguém que nunca viu um ímpio, que nunca se aproximou de um ímpio. Afinal de contas, nós temos um chamado de evangelizar aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não têm a Deus na sua vida, aqueles que não se renderam ao Senhor. E esses, segundo a linguagem bíblica do Antigo Testamento, são os ímpios. E nós temos um chamado, a grande comissão nos chama a ganhá-los para Jesus. Então nós vamos ter contato com ímpios. E nós vamos, nesse contato com os ímpios, influenciá-los, para que eles então possam se render a Cristo. Glória a Deus até aí. O problema é quando não sou eu na condição de crente que influencio o ímpio a crer e ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Mas quando eu vivo uma vida passiva e permito que o ímpio, através dos seus conselhos, guie a minha história. Uau!
Perceba que o que ele está dizendo aqui é que a felicidade para a vida de um homem, uma mulher de Deus, está em não ser mundano, em não viver segundo os padrões dos conselhos daqueles que têm a sua mente completamente pervertida e controlada pelo mal, e que não fazem e não conseguem ter o discernimento entre o que é a vontade de Deus e não é a vontade de Deus. Numa linguagem bíblica, que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Imagine que coisa absurda seria para um crente que tem a possibilidade de desfrutar do Espírito Santo como um guia para a sua caminhada. Afinal de contas, como nós conversamos no começo dessa ministração, nesse culto de hoje, todo aquele que tem o Espírito de Deus controlando a sua vida é de fato filho de Deus. São guiados pelo Espírito, então são filhos de Deus. Agora perceba, alguém que nasceu de novo, alguém que ama ao Senhor, ou pelo menos presume que ama a Deus, e que quer viver segundo a sua vontade, é alguém que de fato e de verdade não pode andar no conselho dos ímpios. E entenda de um modo mais amplo e espiritual. Não está falando que você agora, quando você vai no médico, tem que perguntar para ele se você crê em Deus ou não crê em Deus. Porque se você não crê em Deus, eu não vou obedecer o que você está falando em relação à medicina. Não é isso. Entenda. Não é você ir no mercado e perguntar para a moça que vai atender você, a caixa, a hora que você vai pagar, não, você crê em Deus ou não crê em Deus? Não, não creio. Então não vou comprar com você, vou comprar só com um crente. Não é isso. Obviamente não é. O que ele está falando ali é a respeito do você permitir que o mundo, através dos ímpios, das pessoas, exerça um papel de influência sobre a sua vida a tal ponto que você passe a ser controlado por esse padrão. E os conselhos, os princípios, os valores do mundo, imundo, passam agora a dominar e fazer com que você ocupe a sua mente, o seu coração e a sua vontade, suas decisões em função disso. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vai ser infeliz demais, vai ter uma vida pífia, limitada, fraca, medíocre, ruim, podre alguém que viver uma vida baseada nos padrões da impiedade, que se permite conviver com as pessoas que não creem em Deus, de tal modo a fazer dos valores delas os seus próprios valores. Você consegue entender agora, não é mesmo? Essa palavra está nos chamando a uma postura, uma atitude muito importante. É a atitude de discernir realidades. Você e eu precisamos discernir realidades. E o detalhe é o seguinte: todo o tempo que nós nos relacionamos, nós estamos nos influenciando. Relacionamento envolve influência. Às vezes é 100% de um para com o outro, e às vezes isso é em partes. Quando nós nos relacionamos com alguém, alguém nos influencia de um certo modo e nós influenciamos essa pessoa de outro certo modo. A grande questão é que nós não podemos nunca perder a referência de quem de fato é o nosso guia, de quem de fato é o nosso Senhor, de quem de fato é o nosso, aquele que governa, conduz e lidera a nossa vida. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecer o que Deus pensa a respeito da nossa história, para sempre que nós tivermos uma situação em que nós somos confrontados diante da impiedade, nós possamos saber reconhecer isso e dizer: eu não vou fazer esse conselho, eu não vou atender, eu não vou obedecer esse conselho, porque ele é contrário à vontade de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é espantoso em nossa geração que muitos crentes, tendo a mesma Bíblia que a gente lê, não conseguem entender a vontade de Deus sobre muita coisa. E vivem uma vida que é uma eterna dúvida em relação a muitas realidades que são tão claras na Escritura Sagrada. E provam com isso que não conhecem a Deus, que não conhecem verdadeiramente o Senhor a tal ponto de permitir que Ele se torne o guia, o líder, o que conduz. E se sentem sempre numa enrascada. Estão sempre tentados ao extremo a seguir os conselhos que não são de Deus. Gente já até mesmo antiga na fé, que são tão facilmente enredadas por qualquer doutrina mundana. Pessoas que estão há tempos com Deus, já seria oportuno que tivesse uma maturidade tamanha, que não se permitisse mais conduzir a sua vida por erros tão grosseiros, e ainda assim, qualquer coisa que passa na frente, qualquer propaganda, qualquer publicidade chama tanta atenção, que rapidamente saem dos valores de Deus e passam a viver em função daqueles conselhos dos ímpios, em prol de ser feliz, em prol de uma felicidade barata, de uma felicidade fácil, de uma felicidade medíocre, e trocam então a verdadeira felicidade que está no Senhor por algo passageiro, algo
que pode, inclusive, comprometer a sua caminhada com Deus. Olha o que ele diz ali: bem-aventurado e feliz é o homem que não anda, não caminha no conselho dos ímpios. Reconheça isso para a sua vida, isso vai ser bênção, no nome de Jesus. Saiba que a sua vida, ela é um produto das pessoas com que você se relaciona ao final. Então, procure se relacionar com profundidade, com pessoas que possam ser referenciais e balizadores da sua vida num padrão de Deus, numa felicidade segundo a vontade do Senhor. Se a escolha que você tem feito para as pessoas que de fato rodeiam você tem sido uma má escolha, ao final existirá uma grande chance de você andar no conselho daqueles que não levam Deus a sério e não vivem de acordo com o padrão do Senhor. Ele segue dizendo assim, não se detém. Deter é ficar de pé do lado. Não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, não é apenas alguém que ouve algo e começa a caminhar, mas é alguém que agora é inclinado a parar tudo e se abrir para essa ministração. Perceba, no primeiro momento ali, dá a impressão de que alguém assim, meio que sem querer, acaba sendo contaminado. Alguém assim, meio que involuntariamente, assim de passagem, no caminho, acaba de algum modo sendo ministrado e passa a executar alguma coisa que não é o que Deus quer. Agora aqui é um pouco diferente. Não é alguém que está caminhando e sendo ministrado, é alguém que para ser ministrado. Isso fala muito ao nosso coração. Nós estamos num momento da história onde há um pico máximo e que cada dia é superado por algo ainda maior de informações. Há uma enxurrada de conteúdos informativos e apelativos para que a gente possa viver padrões que muitas vezes não são absolutamente nada daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Aqui a passagem fala do caminho dos pecadores. Ele não se detém nesse caminho, não fica parado ali. Ele não fica ali de pé nesse caminho, que é o caminho dos pecadores. Qual que é o caminho dos pecadores? É aquele que vive escravizado pelo pecado. Eu quero dizer para você assim um grande alerta, como uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Cuidado, 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 mas muito cuidado, para quem de fato você se abre para ser ministrado. Olhe claramente para os frutos da vida dessas pessoas. É o melhor termômetro que você pode ter. Nós estamos em épocas que agora está sendo muito utilizado aquele termômetro, né, digital, que você mira e ali você tem então a informação da temperatura, certo? Como uma pistola, e ali você sabe se a pessoa está com febre ou não. Pois é, nós estamos ficando muito bons de identificar se tem febre alheia, mas a gente não consegue perceber se tem caminhos contrários à vontade de Deus nas pessoas que nos cercam. E aqui a orientação bíblica é: você precisa ter habilidade de detectar isso rapidamente. Como que eu vou detectar isso, pastor? Você precisa conhecer a Deus. E você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus ministre a você claramente, de modo que você possa sair dessa realidade de ficar parado na frente de algo que está ministrando valores contrários a Deus. Como assim contrários a Deus? Aqui é o caminho da escravidão do pecado. É aquilo que você sabe diante do Senhor que é errado, mas aquelas pessoas falam de um jeito que parece tão seguro e tão bom o que elas estão vivendo, que se você ficar um pouco mais de tempo, alguns poucos minutos a mais, daqui a pouco você vai estar seguindo o mesmo padrão, você vai estar fazendo a mesma coisa. Isso é ser ministrado pelo pecado. Assim como você foge de tentações no seu dia a dia pessoal, do mesmo modo você precisa fugir de realidades que tendem a te conduzir para o erro, ligado às pessoas à sua volta. Isso é muito importante, muito importante. É de Deus para você, para que você viva a verdadeira felicidade. Ele segue dizendo, olha, existe ainda um nível mais profundo. Ele começa dizendo aquele que no caminho é ministrado. Aí ele avança para dizer que, às vezes, essa ministração do caminho não foi suficiente, e a pessoa avança um pouco mais para uma postura de ficar do lado. Ela vai no portão ali, se debruça, se escorre no portão do pecado e começa a ser ministrada e conversar com o pecado. E o pecado começa a influenciá-la.
E o pecado aqui não é uma coisa metafórica apenas, é uma realidade prática que envolve pessoas. Ali, por isso ele escolhe falar de pessoas. Ele personifica a realidade do pecado, colocando gente. Ele está dizendo cuidado nessa ministração de gente para gente, de pessoa para pessoa, cujo tema principal é pecado. Isso você precisa identificar com precisão, com habilidade. Como eu disse, nós estamos em tempo que as pessoas, quando você vai entrar num estabelecimento comercial, elas não perguntam assim, por favor, com licença, você quer ler aqui todos os requisitos para que eu possa olhar para você e apertar na sua testa uma pistola para poder saber a sua temperatura? Não. Se você quiser entrar, a pessoa ela tem uma indicação, um protocolo ali que ela vai mirar e vai testar e vai dizer, pode entrar, seja bem-vindo, fique à vontade. Caso contrário, ela fala assim, olha, está acusando que você está com febre. É importante que você vá e verifique o que está acontecendo. Entende o que eu quero dizer? Às vezes nós achamos que a gente tem que ser muito maleável, muito doce, politicamente correto em relação ao pecado. Rapidamente mire. Confronte a realidade segundo o padrão de Deus. E se você perceber que existe aparência do mal, fuja. Se tiver aparência do mal ali, fuja. Não brinque, não empreste o seu ouvido, não empreste o seu coração, porque ao final, sabe o que vai acontecer? Dá a impressão que quando você está ali, você vai resolver os problemas do mundo. Dá a impressão de quando você está ali conversando com o pecador, escravizado por aquele pecado, e ele está ministrando o seu coração, parece que você agora está sentando ali, numa sala de decisões que vai resolver o planeta Terra. Sabe o que vai acontecer ao final? Você está atraindo tristeza. No lugar da bem-aventurança vai acontecer uma má-aventurança. Ou seja, você vai tornar a sua vida uma aventura catastrófica. A sua vida se tornará, ao final, como pagamento, como salário dessa escolha, em alguma coisa muito ruim. Eu tenho certeza que você não quer isso para você. Porque essa punição não virá sobre aqueles que você está avaliando e considerando e tentando resolver os problemas do mundo. Mas ao final, sabe o que vai acontecer? Você se torna, de fato, a vítima da sua própria escolha. Eu tenho certeza que Deus não quer isso para a sua vida. Porque o caminho do Senhor para a sua vida nessa noite é ministrar sobre mais felicidade, para você ser mais feliz, que é o tema dessa ministração. E ele avança dizendo o seguinte, olha, existe uma ministração que é de passagem, existe uma ministração que você fica do lado sendo ali recebendo, mas existe uma que você senta. E quando fala de sentar, fala de você buscar um lugar assim, confortável. Um lugar que você, agora deixa eu descansar aqui. E quem descansa sobre algo, faz casa nesse lugar. Faz lugar de moradia ali. Aqui está falando a respeito de uma realidade ainda maior, que ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba, ímpio, pecador, escarnecedor. Aqui o nível é maior, não é mesmo? Quando que esse escárnio consegue alcançar o coração? Posso ser bem sincero para você? Quando você se torna íntimo do pecado. Porque quando você não é íntimo do pecado, se alguém escarnece, você fala, que coisa feia, isso é errado, eu não quero esse padrão para a minha vida, eu vou fugir desse mal. Mas, como já é uma ministração contínua, e você foi dizendo sim, quando eu deveria ter dito não para ela, aquilo se tornou tão familiar, que você passou a fazer parte daquela estrutura, você passou a ser dominado por ela, ela te controla, e você chega ao cúmulo de sentar do lado para elucubrar, para pensar, para projetar o próprio mal. Sabe o que vai acontecer ao final? Uma desgraça. A vida perde a graça. A vida perde a beleza. A vida se torna um fel. A vida se torna amarga ao extremo. A vida se torna ruim. E sabe uma coisa que você vai aprender em algum momento, coisas que eu já aprendi, é de que o planeta Terra continua girando. A vida continua acontecendo. A verdade é essa. E sabe quem que é punido por essas situações? A própria pessoa que escolheu se sentar nela para poder ali ser ministrado e conversar e falar e explicar e se envolver cada vez mais. Aí talvez você pensa, puxa, que pregação paulada, né? Essa pregação é forte demais.
falou que ia ser mais feliz, você está batendo aí nesse tema, é porque a Bíblia escolheu começar por esse caminho. Se ela tivesse escolhido começar por outro, eu começaria também por outro, mas ela escolheu começar por aquilo que nós não devemos fazer, e aí ela vai para aquilo que nós devemos fazer, e agora talvez você vai ficar um pouco mais feliz comigo, porque o versículo 2 diz assim, antes, e aqui está o segredo, querido, antes, sabe qual é o problema de muitos cristãos? É que eles escolhem depois. Tem gente sempre fazendo a escolha depois. Mas o padrão de Deus é que a escolha deve ser feita antes. Não entendi, pastor, o que você quer dizer. É assim, ó. Muitos cristãos bem intencionados, eles fazem as besteiras de seguir o conselho dos ímpios. Eles fazem a besteira de ficar do lado, sendo ministrado no caminho do pecado, pelos pecadores que são escravizados por aquele pecado. Ele chega ao cúmulo de se assentar na roda da zombaria, fazem churrascos para zombar, estão ali em meio àquela festa de comidas e bebidas, envoltos por aquela cortina de fumaça, metendo pau, mandando bala na vida alheia, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum senso cristão, sem nenhuma visibilidade do Espírito Santo para poder trazer algum nível de consciência. Aí eles voltam para casa arrependidos, porque pesa, não é mesmo? Pesa. E aí o que acontece? Os verdadeiros cristãos, muitos deles fazem o seguinte, no caminho de casa, se sentem pesados e começam a pensar, puxa, eu acho que eu exagerei na dose, eu acho que eu falei mais do que deveria, eu acho que eu me expus mais do que precisava, eu acho que eu dei muita vazão a gente que não tem o nível de santidade que eu gostaria de ter. Eu acho que eu me entreguei muito a gente que não tem temor suficiente a Deus. Eu acho que eu permiti que o meu coração fosse ministrado, tocado e manipulado por pessoas que na verdade parecem dizer para mim que querem meu bem, mas na verdade não tem nenhum compromisso com a santidade e o temor de Deus quanto à minha vida. E a pessoa começa a passar por um processo de ministração do Espírito Santo, que glória a Deus está aí para poder fazer isso em nossa vida, que vai nos apontar o pecado, a justiça, o juízo, e vai nos indicar Jesus, e a pessoa então vai fazer o quê? Depois do erro, ela vai se arrepender, vai confessar o seu pecado ao Senhor, e vai agora se jogar na Escritura Sagrada. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Claro que sim, eu estou muito feliz cada vez que isso acontece. É esperança ao ferido. Mas posso te dar uma dica? A felicidade, ela está associada, ligada para aqueles que antes de tudo isso que eu acabei de narrar até agora, antes, elas despertaram e vivem em função de uma palavrinha muito importante aqui que diz assim, prazer. Prazer. Uau, prazer. Prazer é satisfação, é gozo. E deixa eu falar algo, gozo é um resultado. Gozo não é um início, gozo é um resultado. Muitas pessoas, na verdade, elas interpretam assim, as coisas de Deus são um pouco chatas, as coisas de Deus são um pouco complexas, elas são difíceis, elas envolvem um sacrifício muito grande que só lá depois vai ficar algo prazeroso. É verdade, as coisas de fato boas e que trazem qualidade para a nossa vida, o gozo é sempre, na verdade, uma consequência ao final. O pecado é justamente o oposto disso. O pecado sempre ele te promete um ganho imediato. Faça agora. O pecado é como um vendedor se utilizando de marketing que diz assim, só hoje. Amanhã talvez você perca essa oportunidade. Nem liga para essa pessoa que se ligar para perguntar se compra ou não compra. Compra agora. Eu parcelo para você, eu faço facilidades, eu tenho aqui um desconto especial, faça agora, não pensa. É justamente assim que o pecado atua. O pecado, ele é algo momentâneo, ele não tem preocupação com a eternidade, não tem preocupação que se vai ferir os outros, não tem preocupação se isso vai destruir alguma coisa que Deus levou anos para construir, ele precisa ser feito agora, nesse exato momento, faça. É como um marqueteiro que vem para você com a única finalidade de fazer com que o seu objeto de compra seja comprado por você. E o resto é depois que a gente pensa. Então, entenda, as verdadeiras e preciosas coisas da vida, elas envolvem um processo que nem sempre começa tão prazeroso, mas cujo final é gozo e satisfação. Por que eu falo isso? Porque aqui o salmista diz assim, antes de qualquer coisa. Antes, é uma escolha que a gente faz antes. A gente tem que fazer essa escolha antes que o dia comece.
A gente tem que fazer essa escolha antes que a gente vá ter um encontro com alguém. A gente tem que fazer essa escolha antes que a gente se submeta e esteja ali vulnerável à administração do mal. Antes. Ele diz ali, antes o seu prazer, sua satisfação, seu gozo, está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a palavra de Deus, a escritura sagrada, a palavra do Senhor para a sua vida. Agora, a pergunta que alguém poderia fazer, mas eu não sinto prazer em ler a Bíblia, eu não sinto prazer em folhear a palavra de Deus, eu não sinto prazer em estudar, eu não sinto prazer em meditar a palavra de Deus. Deixa eu falar para você, é verdade. Sabe por quê? Porque como carnais que ainda somos, a nossa carne não gosta disso, ela odeia isso. É muito melhor qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa para a nossa carne é melhor do que a Bíblia, é melhor do que a Escritura Sagrada. Ler um romance qualquer é mais interessante para nós do que ler esses 66 livros da Bíblia. É óbvio. Jesus disse isso. Ele falou, a nossa carne, se a gente se apoiar na carne, ela é fraca. Ela é forte para as coisas do mal. Ela é fortíssima, ela controla, governa, lidera para o mal. Mas para as coisas de Deus, nunca. A nossa carne está estragada para as coisas de Deus. Então eu tenho que andar no Espírito que está pronto para Deus. Aqui o autor, o salmista diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele não está dizendo que lê a Bíblia sem parar 24 horas por dia. Ele não está dizendo que manhã, tarde e noite você está lendo a Bíblia. Ele está dizendo o seguinte, é alguém que aprendeu a ruminar a palavra lida. Sabe o que é essa ideia de ruminar? A gente deve lembrar da vaca, né? Você olha a vaca, ela começou esse processo, comeu lá o pasto de manhã. Você passa de tarde, ela está lá. Aí você pensa, que coisa estranha, esse bicho está sempre mexendo essa boca. Mas ele comeu naquele exato momento? Não, ela está ruminando. Ela tem vários estômagos ali. Ela está ruminando aquele processo. Entenda, essa palavra que eu estou utilizando aqui, de ruminar, é a melhor maneira de você entender o que significa meditar. Como que eu medito, pastor? Como que eu faço isso? Leia a palavra diariamente. E permita que essa palavra te leia durante todo o dia, toda a noite, aquelas 24 horas. Permita que você entre nessa palavra de tal modo que ela possa fazer sentido para você. Pula para dentro dessa história. Faça que essa Bíblia leia a sua vida. Sabe quando você passa por uma ressonância magnética ou por aquele tubo que você entra, sabe? Fazer ali, aí passa um raio-x assim, certo? É isso que tem que acontecer. A Bíblia, ela precisa fazer como um raio-x, assim, passando por cada ponto da nossa vida. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que muitas vezes a gente lê a Bíblia com a finalidade de atacar alguém. A gente quer base bíblica para poder se defender no pecado ou atacar alguém que a gente não gosta. E a gente estupra a Bíblia, abusa dela para o nosso benefício pessoal, quando na verdade a gente deveria pegar a Bíblia e fazer com que ela se tornasse um raio-x, primeiramente em nós. Primeiro em nós. Porque a autoridade para poder falar para o outro está em primeiramente passar por nós. Jesus, ele tinha autoridade, e as pessoas reconheciam, porque não era apenas um bom orador, ele não era alguém eloquente simplesmente, suas palavras eram poderosas e lindas e bem estruturadas, e elas eram desenhadas. Não. A autoridade provinha de uma vida que era segura naquilo que falava, porque vivia de acordo com aquilo que ministrava. Essa é a segurança bíblica que nós precisamos ter. Agora, quem que vive isso? É isso que eu quero falar para você. A felicidade não está em ler a Bíblia. Você conhece muitos ímpios, pecadores e escarnecedores que conhecem Bíblia talvez mais que você e eu. Já percebeu? Que tem pessoas que parece que conhecem detalhes bíblicos que você olha e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já li a Bíblia, mas essa passagem nunca me chamou tanta atenção. Aí você pensa, puxa, será que ele tem mais valor na comparação com aquilo que eu estou vivendo? Não, ele está usando da Bíblia para os seus interesses escusos, maldosos. Então como é que eu me livro dessa realidade? Primeiramente deixando esse raio-x passar. Como que eu faço isso? Primeiramente eu leio a Bíblia. Eu preciso ler. E aí eu permito que o Espírito Santo trate aqueles pontos ao longo de um dia inteiro. Por isso a ideia de dia e noite significa diuturnamente, ou seja, passa o dia inteiro e a noite inteira, ou seja, as 24 horas se permitindo ser exposto àquela luz. Uou! E você sabe, né? Que uma luz intensa tem a capacidade de destruir realidades.
Você sabe, você já aprendeu isso, que se você mira uma luz com intensidade, aquilo por muito tempo diante da luz, aquilo tem a capacidade de se desintegrar. O que eu estou querendo dizer? Coloca o pecado na frente da luz para você ver o que acontece. Coloca essas realidades de pecado que dominam, escravizam, controlam, regem a sua história, apresenta diante da luz e permita que esse raio-x comece a passar. Permita que, na verdade, essa luz pare em você. E como um raio forte de luminosidade tem a capacidade de destruir aquilo que está na frente, permita que esse raio laser do Senhor, ele seja apontado na direção daquilo que ainda não se converteu na sua vida, ainda não é de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai acontecer uma explosão. Vai se desintegrar aquele mal diante de uma luz tão forte, tão grande, que é a luz do Senhor, a luz da palavra de Deus. Antes, medita nela de dia e de noite. Um bom termômetro disso é você considerar no seu relógio, olhar para ele e começar a considerar quanto de tempo você fica pensando naquilo que você leu. Porque muitas pessoas, elas ficam assim, randomicamente lendo a Bíblia. Tem gente que, na verdade, nesses tempos de rede social, elas se bastam na leitura bíblica lendo aquilo que as outras pessoas postam. Ela leu uma, mas aquilo não é um raio-x que passa. Ela não se permite o ponto de ser tratado pela palavra de Deus. É diferente. Meditar na lei do Senhor é se permitir que o Espírito Santo possa tratar as realidades mais profundas da sua vida. O que isso vai resultar? Olha que comparação tremenda. O salmista foi divino nessa colocação. Ele diz assim, essa pessoa, ela é como, e esse é como, ele vai dar um exemplo, ele vai dar uma figura de linguagem, é uma metáfora para que a gente possa entender como que a gente é quando a gente vive esse padrão. Esse padrão de felicidade, de ser feliz verdadeiramente. Ele diz assim, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Pensa um pouquinho sobre isso. Qual a diferença que existe entre uma árvore plantada num lugar desértico e árido para uma árvore plantada junto a um ribeiro, junto a um riacho, junto a uma água corrente? Isso é fácil, né? Simples de detectar. Aquela umidade garante ali a possibilidade de essa árvore receber constantemente tudo aquilo que ela precisa para que ela possa continuar forte, que ela continue nessa posição. E olha o que diz ali, árvore plantada junto à corrente das águas. Quem que é a corrente das águas? É o Espírito Santo. Quem é a árvore? Somos nós. Nós somos a árvore. E quem que é o Espírito Santo aqui? É a corrente de águas, que constantemente está ali, irrigando, nutrindo a nossa vida. E aí o que acontece? Perceba o que acontece? E no devido tempo dá o seu fruto. Que coisa maravilhosa. Você vai frutificar, eu vou frutificar. E essa frutificação está na dependência do Espírito Santo. No devido tempo, tenha segurança, certeza, o fruto vai se manifestar. Por uma simples realidade de permanecer ligado. Se não for cortado nenhum galho, no devido tempo, pode ficar tranquilo, seguro. Não importa, vai acontecer essa obra maravilhosa de frutificação. E cuja folhagem não murcha. E cuja folhagem não murcha. Olha que coisa gloriosa. É algo poderoso. Essas folhas que manifestam essa beleza, não murcha, não seca. Por que não seca? Por causa da contínua ministração dessas correntes de águas. A contínua ministração do Espírito Santo não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse tudo aqui ministra sempre o meu coração. Eu gosto muito da palavra tudo na Bíblia, né? Você que caminha comigo já há algum tempo sabe disso. Esse tudo fala de tudo. Está bem fácil de entender. Todas as áreas. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Deixa eu perguntar para você. Todas as áreas da sua vida são bem sucedidas? A maioria das pessoas tem áreas bem sucedidas e outras muitas nada bem sucedidas. Mas o padrão de Deus para a sua vida, uma vida feliz, é que todas as áreas da sua vida sejam bem sucedidas. E como que ele promete isso? Ele garante que isso vai acontecer na vida daquele que é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, que sua folhagem jamais murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Por quê? Porque essa pessoa fez a escolha certa antes
de qualquer realidade, ela escolheu Deus, ela escolheu o Senhor, e ela tem prazer em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ela não anda no caminho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de tudo, ela medita na lei do Senhor de dia e de noite. E olha o que ele termina dizendo: os ímpios não são assim. Sabe como você identifica a impiedade? Pelos frutos. Simples. Analise a árvore alheia e perceba o fruto que sai. Perceba se de fato tem frutos verdadeiros de caráter transformado, testemunhos de ministração do Espírito Santo, o impacto de uma vida segundo a vontade de Deus. Se permita perceber se o tempo que essa pessoa menciona estar conhecendo a Jesus foi suficiente para mudar a sua vida como um todo. Se permita se aquilo que ela exala é amor ou ódio. Permita perceber se aquilo que ela exala é santidade ou maledicência. Permita que a boca dessa pessoa seja um termômetro para que você saiba se a boca dela fala mais a palavra de Deus verdadeira, pura e simples, ou se fala mais algo contagiante e que é na verdade tóxico, maldoso, que gera toxinas para dentro daquele que ouve. Então você precisa reconhecer essa realidade. E quando você reconhece isso, você reconhece a impiedade. Olha o que diz ali: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha, essa palavra é forte. Palha. Palha. A Bíblia fala a respeito do Espírito Santo e fala que é como um vento que sopra e onde Ele quer a gente vai. Claro, sim, isso é tremendo. Aqueles que são orientados pelo Espírito Santo, eles têm um senso de propósito diante daquilo que o Espírito Santo fala. É diferente da palha. A palha aqui é aquela que vai ser lançada no fogo, ela é destruída. A palha aqui é aquela que não passa, não prevalece, não dura. Mas ela não apenas é controlada pelo vento. Aqui menciona os ímpios não são assim, são como uma palha que o vento dispersa. Vai além de simplesmente um sopro que joga mais para o lado de lá. Mas dispersa da ideia de leva à perdição. Leva a lugares que vai se perder completamente. O ímpio, ele vive essa realidade de dispersão, de ser disperso para os lugares de perdição. Perceba a diferença. E olha o que ele termina dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Aqui está falando a respeito do juízo final. Aqui está falando a respeito do juízo de Deus. Não é o juízo dos homens, não, porque nessa terra tem muitos julgamentos que são equivocados, errados. Por causa do pecado, as pessoas julgam e julgam mal. Mas aqui está falando a respeito do juízo de Deus. Quando esse raio-x passa, quando essa luz do Senhor passa, aqui menciona que o perverso não prevalece. Assim como o pecado é destruído, aqui menciona também que o perverso não prevalece, ele não permanece. Ele termina dizendo: nem os pecadores na congregação dos justos. É interessante isso, né? É como que é algo que não casa, não dá liga. É algo heterogêneo, algo que não se torna uma liga única. Ele está basicamente dizendo: olha, não vai, com o passar do tempo vai ficar inviável. Não tem como ter segurança, não dá liga a santidade com o pecado. Não dá liga uma vida pautada debaixo do temor de Deus com uma vida pautada que não tem o temor de Deus. Não dá liga. Assim como luz e trevas não se encontram num único lugar e formam uma realidade única, do mesmo modo, não tem como a congregação dos justos viver no mesmo ambiente da congregação dos ímpios, dos perversos, do pecador controlado, escravo pelo pecado. Há uma separação que Deus mesmo promove. E lembrando que essa é uma separação que Deus mesmo promove. Tem pessoas que entendem que divisão e separação só pode ser coisa do diabo sempre, mas a Bíblia fala que tem divisões que é a própria espada do Senhor quem traz. Que Jesus veio trazer espada também. E Ele faz separação. Se não faz nessa terra, com certeza na eternidade Ele faz. Mas muitas vezes Ele já faz na própria terra. E Ele faz pelo simples aspecto que não há liga. Não dá. Ele faz com que isso se descole e fique evidente com o passar dos dias. E no final ele termina o salmista dizendo algo muito poderoso, que eu quero trazer isso para o seu coração, que é a respeito do conhecimento de Deus. Deixa eu trazer algo muito claro para você. Deus conhece todas as coisas. Que coisa gloriosa, não é mesmo? Isso é poderoso demais. Ele conhece o justo e Ele conhece o ímpio. Às vezes nós podemos ser enganados, ter uma interpretação equivocada, achar que é quando na verdade não é.
A gente pode olhar e reluzir, acha que é ouro, mas na verdade não era ouro. A gente pode ter uma interpretação equivocada por alguma manifestação exterior, que nos dê uma impressão de uma coisa, quando na verdade não é verdade aquilo. Mas aqui o salmista diz o seguinte: fica tranquilo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você é um justo em função da sua vida com Deus, justo em função de você ter entregue a sua vida para Cristo, justo em função de você viver diante da palavra do Senhor, justo de você meditar na lei do Senhor dia e de noite e viver esse princípio, o Senhor conhece e você vai desfrutar, mesmo em meio às realidades mais diferentes e difíceis muitas vezes, uma felicidade que não é pautada pelas coisas dessa terra, mas é uma felicidade pautada segundo o padrão de Deus. Você vai ser bem-aventurado em tudo que você viver. Agora, Deus conhece também o caminho dos ímpios, e o caminho dos ímpios é perecer, é morrer. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Eu ministro essa palavra da parte de Deus para a sua vida, para que você possa viver uma vida mais feliz. E eu não estou aqui como alguém que tem um livro de 3, 4, 5 regras ou 31 formas de ser feliz. Você percebe que eu me detive do início ao fim naquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. Qual que é o padrão de Deus de felicidade? Que você, no nome de Jesus, seja mais feliz, segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão da terra. Porque o padrão da terra leva à perdição, mas o padrão dos céus te leva à salvação. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Deixa eu orar pela sua história, pelo seu coração, e abençoá-lo nessa hora em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento por cada preciosa vida que está tão atentamente ouvindo essa mensagem, recebendo essa ministração. Eu tenho certeza, Pai, que essa ministração não parte de apenas uma pessoa bem intencionada, mas ela é obra do Teu Espírito Santo por meio da palavra do Senhor. Ministra a Tua palavra, não a minha palavra, as minhas impressões, mas a Tua palavra, é tudo o que importa. Como uma luz colocada com intensidade máxima sobre algo, eu peço que a Tua palavra, Senhor Deus, seja agora colocada sobre aquilo que não é do Senhor na vida dos meus amados irmãos, bem como na minha vida. E que isso possa destruir, arrebentar, acabar, desintegrar essa realidade do mal na nossa vida, para que nós possamos viver segundo o Teu padrão e viver uma vida bem-aventurada. Eu abençoo a vida dos meus amados irmãos e irmãs nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana, que você possa viver debaixo do padrão de Deus e viver uma vida bem-aventurada em nome de Jesus. Tchau, tchau, até mais.